Tudo bom? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre a entrevista coletiva. Vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive e dar algumas dicas também de como a gente pode sair melhor numa entrevista em grupo. Pra quem nunca viu, pra quem não sabe o que é, como é que é, ou nunca teve uma entrevista coletiva e vai ser a primeira, nessa entrevista ocorre a apresentação pessoal, né, individual de cada um, dinâmica super acontece, dinâmica em grupo. Provinha, eles fazem os testes, às vezes fazem redação também junto, né? Que eu tive fez tudo isso, dinâmica, teste, e redação e apresentação, sério. Como é que funciona a entrevista? O que acontece? Eu separei aqui alguns tópicos para mim não me perder. E o primeiro é para fazer pesquisa sobre a empresa, sério. É muito importante que tu tenha o conhecimento sobre a organização, sobre a empresa, né, nas tuas mãos, na ponta da língua, porque tu vai estar na frente de outros candidatos e vai causar uma boa impressão para ti. Muita gente não estuda para entrevista, eu falei isso num vídeo anterior também, sobre o fato de muitas pessoas não acharem normal isso. Eu achava normal, eu estudo para tudo que é entrevista que eu faço. Então, assim, por mais que eu tenha super experiência na minha área e tudo, é importante tu conhecer a empresa e falar sobre a empresa na hora da entrevista. Isso demonstra interesse, demonstra conhecimento, propriedade do lugar que tu vai trabalhar. E é isso que eles buscam hoje. Então, assim, vou comentar sobre a minha entrevista, como é que foi. Porque daí eu consigo já dizer pra vocês como é que realmente foi. Meus gatos estão por aí. Como realmente aconteceu. Que é assim, ó. Eu cheguei lá, todo mundo sentou, eram 3 vagas. Duas vagas para um setor diferente, que era um setor de crédito e cadastro. E a outra vaga era para marketing, estágio em marketing. Daí tu pensa, né? Tu pensa que vaga de estagiário é fácil? Não é também não, hein? Foi uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz. E olha que, tipo, já fiz entrevista de vaga efetiva, de vaga de estágio, vaga de tudo que é vaga. Então, assim, tu escolhe um local para sentar. E no meio de toda aquela gente tinha 30 e poucas pessoas. Tinha 30 pessoas naquele lugar. Imagina, 30 pessoas. Mais os recrutadores de cada área, mais o diretor da empresa que entrava, vira e mexe, entrava ali e fazia. Então era bem assim, né, tenso. O primeiro, tu tinha que se apresentar. Tu tinha 2 minutos pra se apresentar. E aí que entra a importância de tu não se perder no que tu tá falando, de tu ter um foco no que tu vai dizer. Eles tinham uma árvore desenhada ali, uma árvore, né, um desenho ali num papel bem grande assim, pra ti se situar o que tu tinha que responder. Que, tipo, embaixo dizia raízes, embaixo da árvore tava escrito e desenhado raízes. Daí tu tinha que falar de onde é que tu vinha, de onde é que tu era, sobre a tua família, resumidamente. Porque tu tinha 2 minutos, não pode passar desse tempo. E daí tu falava um pouquinho sobre ti, sobre as tuas experiências, né? O que tu faz, o que tu estava fazendo, onde tu mora, qual que é a tua formação, enfim. E daí depois que tu fazia essa mini apresentação, tu tinha que tirar uma cartinha, era um baralho, que tinha perguntas. Daí tu tirava uma cartinha ali, era tudo aleatório, era tudo diferente, pra responder, né, pra finalizar a tua entrevista individual. Meus gatos fazendo barulhão. Daí, nessa cartinha que eu tirei, era qual que era o meu hobby, qual que era o meu lazer. E eu deu bem certinho, porque eu super gosto de falar sobre isso. Eu sempre digo nas entrevistas, quando eles perguntam qual que é o teu lazer. Estar sempre em constante aprendizado. E isso é tipo o pulo do gato, sabe? Tu pegar e dizer que tu tá sempre se aperfeiçoando, estudando, que isso é um hobby pra ti. Daí, eu me apresentei, voltei pro meu lugar. Eu fui uma das últimas a me apresentar, mas não foi porque eu escolhi. Foi porque, como era muita gente, eles focaram por dar preferência para as outras vagas. E daí o pessoal que era candidato a marketing, que era o meu caso, ficava por último. Como pra minha área não tinha muita gente, foi assim, eu fui deixando o pessoal nem dava tempo de levantar minha mão, o pessoal já ia, o que é muito bacana. Aí, depois da gente fazer tudo isso, a gente teve um testezinho, que falava mais ou menos sobre a entrevista não, né, sobre como tu é como pessoa e como profissional, sabe? Dizia assim, tinha que procurar esse teste pra ver se eu consigo passar pra vocês algumas ideias. Era sobre experiências, tu tinha experiência, qual o nível de experiência que tu tinha em determinada situação. Tinha questões de situações que acontecem na empresa, no cotidiano, no dia a dia.
e como tu responderia, daí tinha as alternativas pra te marcar. Tinha algumas que tu tinha que responder, e daí depois desse testezinho que tu fazia, tinha a redação. Tinha uma redação. Era um tópico lá, eu não lembro bem, mas eu lembro que tinha a ver com... Tinha a ver com falar sobre a tua vida, né? Como tu... eu acho que era sobre desafio. Tu tinha que falar sobre um desafio na tua vida, como tu superou esse desafio, como foi. Então, como eu tenho, né, uma vida um pouquinho, né, que é quase uma história, que eu perdi minha mãe muito cedo, eu comecei a morar sozinha desde os 18, trabalhei desde cedo, foquei nos estudos. Então, eu tenho uma pequena história de vida pra contar. Então, eu usei isso a meu favor na hora, né? Tipo, eu comentei como foi um desafio isso pra mim, mas como eu saí de forma positiva disso, porque imagina, hoje eu tenho que era pra fazer tinha que fazer um círculo, tinha que fazer não era um círculo, era uma argola, como é que se chama? Era uma argola. Eles deram papel, os grupos tinham que se separar em 5 ou 4 pessoas, e eles deram papel pra todo mundo, pra recortar e fazer um elo. Era um elo, lembrei da palavra, era um elo. E daí eles só disseram isso, tem que fazer um elo. Pronto. Então tá, né? O meu grupo lá e tudo. A gente recortou, tinha que fazer um elo super colorido, né? Com cor diferente, fazer os negocinhos. E tinha que recortar o papel e ir ligando um dentro do outro, né? Até fazer um elo. Aí a gente fez o elo, todo mundo fez o elo. E daí, nessa questão de dinâmica, até vou abrir um parêntese, é muito importante tu tomar a liderança, tu ser colaborativo, porque eles reparam nisso. No momento que tu tá fazendo trabalho, é vaga de emprego, isso faz muita diferença. Todo mundo quer que tu seja proativo, né? Eles querem pessoas proativas, então essa é uma forma de lidar com uma dinâmica dessa. Daí, depois dessa dinâmica, deu tudo errado, né? Porque assim, a gente apresentou, tá? Terminou o tempo ali, tinha um tempo pra fazer. Daí todo mundo mostrou o seu elo ali, tinha um grupo lá que não conseguiu fechar o elo, enfim. E daí a recrutadora falou que tava errado, porque não era bem isso. Eles queriam que todo mundo formasse um elo só. Ou seja, não é cada um ali no seu grupinho fechar um papel ali em volta. Era para todos os grupos se unirem, juntarem seus elos e fazer um elo só. Gente, é sério. Eu me senti muito boa depois daquilo. Porque eu não entendi. Tu vê, tu tem que estar atento até nisso, porque às vezes tem uns pega-ratão e fala, imagina se tu soubesse, se tu identificasse esse erro, porque tinha 30 e poucas pessoas naquela sala, e se tu fosse o único que entendeu que todo mundo tinha que fazer um elo só, e tu gritasse no meio da sala e dissesse assim, galera, é um elo só, vamos juntar. Nossa, meu, tu tinha sido contratado pra todas as vagas. Não, tá, não é bem assim, mas real oficial, tipo, putz, né, cara, putz. Mas, né, eu não pensei, ninguém pensou, ninguém se ligou disso, sério. Mas, galera, pra vocês verem a situação, vocês têm que estar muito ligados pra tudo. Ai, tá louco. Mas, enfim, depois disso, agora eu fico prestando atenção em várias formas como os recrutadores falam com a gente pra gente, tipo, se ligar mesmo. E daí, depois disso, aconteceu, né, que deu esse resultado aí, foi meio que... Foi avaliado e não foi avaliado, né, porque o pessoal não entendeu o real objetivo da brincadeira, da dinâmica, mas todo mundo foi avaliado de certa forma, né? Que nem eu falei. Enfim, voltando para os tópicos, né? O importante nessas entrevistas coletivas é tu chegar no horário, principalmente antes do horário. Eu já cheguei 1 hora antes da entrevista. Isso não é ansiedade. Quando eu tinha abertura para falar sobre, eu disse, não é porque eu sou ansiosa, porque às vezes as pessoas, os recrutadores, consideram como ansiedade chegar muito cedo. Então tu pode explicar que não é sobre isso. Eu digo assim, não, é porque eu preciso de ônibus, era de uma cidade que não é na minha cidade, essa vaga, eu fui em uma outra cidade, então, tipo assim, eu vim pra não me atrasar, eu prefiro chegar mais cedo do que me atrasar, eu falei isso pra eles, então, tentei me defender. É muito importante isso, porque é questão de reflete comprometimento em ti, né? Bom, a terceira dica é ficar atento à sua participação, que é basicamente o que eu tava falando, né, sobre a forma como tu fica, como tu interage com as pessoas e como também tu se comporta durante toda a dinâmica, toda a entrevista. Ou seja, o jeito que tu expõe a tua opinião também, o jeito que tu fala, tipo, o tom de voz, o jeito que tu tá... Tipo, o jeito que tu fica, tipo, sentado. Às vezes tu tá de qualquer jeito, é desleixo, é desorganização, tem vários significados. Então, tipo, tu tem que estar sempre atento, cuidando tudo. Por isso que eu digo de levar uma agenda também, eu disse isso no meu outro vídeo, de tu estar com uma agenda, porque às vezes tu pode anotar alguma coisa, tu tá com a agenda aberta, com uma caneta, tu já demonstra um outro tipo de pessoa.
É uma pessoa organizada, uma pessoa interessada, uma pessoa que busca, né, tá aprendendo. E, enfim, de trabalho na ponta da língua. Isso nada mais é do que saber o que tu já fez toda essa vida aí, né, na tua carreira e saber o que falar. Tu tem que resumir, tipo, tu já trabalhou em 10 lugares, quais desses 10 lugares tu teve atividades que vão beneficiar nesse momento atual, nessa entrevista de hoje. Cuide da sua aparência. Gente, o cuide da sua aparência, eu também já falei no outro vídeo, que é vista-se a caráter da entrevista. Se a entrevista é num banco, tu tem que se vestir formal, o máximo formal possível que tu puder. Se a entrevista for numa outra, de um outro setor, enfim, tenta se vestir mais próximo de formal que tu tiver. Isso não quer dizer usar um blazer, mas tipo usar uma camiseta que não seja decotada, não seja rasgada, não tenha mancha suja, enfim, esteja passada, né, para não mostrar que tu é desorganizado e não passa roupa e a roupa tá amassada. Uma calça que não seja rasgada de preferência, não tenha, né, enfim. Claro, se é uma vaga para um marketing ou tipo para um setor de moda, tudo não tem problema, né? Mas enfim, porque tu tem que ser uma pessoa mais descolada, né? Tem que ser uma pessoa mais ligada nas tendências, mas enfim. Para outras vagas, tu pode buscar ser o mais formal possível sem precisar de uma roupa, de um terno, por exemplo, sabe? Não usar cropped para as meninas aí. É complicado, gente. Se vocês puderem esconder a tatuagem, que nem eu sempre faço, porque real oficial faz a diferença. Ninguém sabia, não foi engraçado, porque ninguém sabia que eu tinha tatuagem nessa entrevista coletiva. E quando eu fui contratada, consegui passar por essa. Enfim, quando eu fui contratada, o diretor da empresa, quando teve a oportunidade de falar comigo, assim, de ser mais tranquilo, um mês depois que eu tava trabalhando, ele falou assim: não sabia que tu tinha tatuagem. Porque daí eu tava com uma camiseta, porque a gente tinha um evento pra ir, eu tava com uma camiseta da empresa, que eles tinham dado, que ela era mais curto o braço, assim, sabe? Então a minha tatuagem que eu tenho aqui, ó, ela mostrava, e na entrevista que eu fui eu tava de blazer, tava tudo, né, era inverno, até eu tava com tudo, assim, bem fechadinho. Então não aparecia. E eu, muitas vezes, eu tenho camisetas que são de, tipo, meio braço, como é que se chama? Enfim, essas aí que tem uma manguinha maior. Porque exatamente, ó, é bem estratégica a minha tatuagem, eu consigo esconder. Então, assim, ó, tá, tudo bem se você tem orgulho da tua tatuagem, tem orgulho das tuas marcas, enfim. Eu sou assim, se eles querem me contratar, vão me contratar como eu sou. Tudo bem se tu pensa assim, tá? Legal, é bacana, realmente, né? Mas, assim, tu quer correr o risco de perder a vaga? Essa vaga é importante pra ti? Tu precisa desse emprego? Então não corre risco. É só o que eu te digo, não corre riscos. É por isso que eu vivo escondendo as minhas tatuagens. Eu, tipo assim, eu não preciso nem colocar uma roupa formal pra esconder. A minha, olha aqui. Tipo, tu tem muita tatuagem, fecha o braço. Busca esconder o máximo possível pra eles não pensarem que tu tem muito mais tatuagem do que isso, sabe? Porque, infelizmente, ainda as empresas são meio preconceituosas ainda. Elas não aceitam muita diversidade. E, tu pode ter o fulaninho, o coleguinha que, tipo assim, ele tem um monte, ele é super tatuado, meu amigo, e ele conseguiu uma baita de uma vaga, uma baita de uma empresa. Tá, bacana. Mas tu quer correr o risco? Eu não quero, eu nunca vou correr o risco. Eu prefiro esconder minha tatuagem. Sua comunicação verbal e não verbal. Gente, treinar a habilidade de comunicação é normal pra mim. Eu tô sempre falando em voz alta por causa disso. Porque tu ter uma boa oratória, saber se expressar de forma clara, é essencial para que o entrevistador, o pessoal que tá todo ali te entrevistando, o recrutador, entenda o que tu quer dizer. É o mínimo que tu pode fazer. Então é importante tu prestar atenção na tua expressão corporal, nos teus gestos que tu faz, no tom de voz, na tua postura, tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Então, isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre a forma como tu te comporta no trabalho. Então é importante tu prestar atenção e tentar melhorar cada momento, não vacila. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Essa dica, ela contribui para que tu possa ter uma desenvoltura melhor durante a entrevista coletiva do emprego. Isso porque é que nem eu falei, assim, tu consegue ter uns insights quando as pessoas se apresentam. Quando tu não é o primeiro a se apresentar, tu começa a ver as pessoas nas suas devidas apresentações a comentarem situações. Então, o que eu digo é tu ficar atento às respostas dos concorrentes, às reações dos recrutadores a essas respostas. Tu vai ter uma possibilidade de captar o que os mesmos recrutadores estão buscando no candidato para essa vaga. Tipo assim, se tu viu que se o recrutador gostou mais do que ele falou, que ele tem conhecimento
na área, que ele tá estudando a área, que ele já fez algum projeto na área, tem que ver se tu tem isso também em ti, se tu conseguiu chegar perto disso para te comunicar isso também, né? E é bem claro, é bem essencial que tu fique observando essas dicas, essas pistas, né, que o recrutador dá apenas no olhar. Então, essas perguntas direcionadas a você. Isso é o que é o que eu falei antes sobre manter o foco. Tu não fugir do assunto. Então, esse ponto, ele merece atenção porque ele pode custar a conquista dessa vaga para ti. Mesmo sem tu perceber, às vezes a gente acaba fugindo da pergunta que as pessoas fazem pra gente. Então, nesse sentido, ele é fundamental que tu preste atenção no que estão te perguntando, por mais que tu tenha a oportunidade de dar respostas diferentes, é melhor que tu seja assertivo e objetivo, para que o recrutador entenda aquilo que tu tá dizendo e que seja exatamente o que ele quer saber. Então é muito importante tu perguntar, tu pedir para o recrutador repetir a pergunta, tá? Porque é muito melhor tu perguntar de novo do que tu acabar falando uma coisa que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a pergunta ou não é o que o recrutador queria entender e escutar de ti. Então é importante tu demonstre comprometimento. Comprometimento tá dentro do foco, tá dentro das tuas informações que tu tem de experiência, tá dentro da tua pontualidade. Mas assim, é mais que tu queira crescer dentro da organização. Comprometimento tá naquela situação, a gente vai te contratar. O que tu vai fazer aqui dentro? Quero crescer com a empresa, quero trazer projetos para dentro da empresa, quero contribuir constantemente nos negócios da empresa, quero, né, que o meu setor seja próspero, enfim. Tem que se comprometer a querer estar ali e a fazer com que a empresa não só te contrate, mas tenha um desenvolvimento da empresa contigo ali. Enfim, esse é basicamente um ponto importante. E eu acho que é isso, gente. Já falei até demais, eu acho, para variar. E para quem não entendeu por que essas entrevistas existem, porque qual o objetivo de uma entrevista coletiva? Usar o processo seletivo e avaliar características comportamentais. Otimizar o processo seletivo é mais porque, que nem eu falei, são muitos candidatos às vezes para uma vaga e a empresa gostou da maioria. Tipo, eles têm experiência, eles têm estudo, né, conhecimento na área, formação acadêmica. Então, tipo, são muitos, né? Não tem como fazer só uma individual, porque, né? Às vezes uma individual é muito mais difícil, é muito mais seletivo. Então, eles fazem a coletiva para ver como tu se destaca entre os outros candidatos. Tipo, às vezes tu tem 2, 3 candidatos que têm a mesma formação que tu, que tá formado na área, que tem experiência também dentro da área, só que em empresas diferentes. E tipo, quem que eles vão contratar, né? Se parece tão igual. Então, essa é a diferença. Então, por isso que eu digo, aí entra as características comportamentais, porque daí tu vai ver, tu vai ter liderança, tu vai ter proatividade, tu vai saber trabalhar em equipe, tu vai ter aquele dinamismo, tu vai tomar a frente nas atividades, tu vai se apresentar de forma mais clara, melhor, assertiva, objetiva, tu vai ter um conhecimento maior da empresa, porque tu vai ter estudado a empresa e o coleguinha não. Então, é para isso que serve. Daí eles reduzem pelo menos em metade essas entrevistas. Tipo, que nem eu, tinha 30 candidatos, reduziu ali, não sei quantos, né? Mas depois foi chamado para entrevista individual, tipo, uns 2 dias depois, uma semana depois, não lembro bem. E daí tu faz aquele processo que eu falei num vídeo anterior, que é sobre as questões como é que tu pode se comportar numa entrevista individual, enfim. Se tu não é inscrito no meu canal, tu pode se inscrever, porque vai me ajudar muito a continuar fazendo os vídeos, dando dicas de experiências, não só sobre entrevistas, mas sobre muitas coisas. Enfim, e é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu possa ajudar vocês.